Olá, estudantes! Sou professora Imaculada, sou professora de língua portuguesa e a gente vai continuar nossas aulas. Hoje a gente vai trabalhar com literatura. A gente vai ver um pouco sobre a literatura entendida como arte e história, né? A gente estuda literatura enquanto estética literária, escolas literárias, a gente vê os autores, mas é importante, antes de tudo, a gente perceber que a literatura tem uma relação direta com a arte, com a história, e isso vai refletir no seu papel na construção de identidades, né? Então, para a gente poder ter esse panorama, primeiramente a gente precisa pontuar algumas coisas. A princípio, a gente entende que a literatura ela é uma forma de arte, a gente tem diversas formas de arte, a gente tem a música, a gente tem a dança, a gente tem a pintura, e a gente tem também a literatura representando essa arte. Então, ela é uma forma de arte, ela vai refletir e de alguma forma ela molda outras culturas e histórias das sociedades. Porque quando a gente quer fazer a leitura de algo, de um poema, verificar alguma temática relacionada à literatura, a gente vai ver que aquilo está refletindo um pouco naquele contexto social em que aquela arte pode ter sido produzida e de alguma forma aquilo influencia o leitor para poder querer ou não fazer a leitura de determinada obra, poemas, entre outros. Então a gente entende, primeiramente, que a literatura ela é de fato essa forma de arte, ela vai refletir e molda as culturas e histórias das sociedades. E além disso, entendendo esse contexto da literatura como arte, né, e esse papel na construção de identidades, é importante, estudante, você entender que ela permite a expressão de experiências humanas, né? Então a gente tem a questão dos valores e as tradições, isso sendo refletido, andando lado a lado com a literatura, porque a literatura ela é parte da cultura, né? Ela é a expressão da cultura de uma determinada época, de um determinado povo. Então, isso contribui o quê? Para a construção de identidades individuais e, consequentemente, coletivas, certo? E aí, continuando essa pauta, entendendo a literatura como essa construção da identidade, a gente vai ver que ela reflete também na própria identidade pessoal. Se a gente perceber, né, desde a infância, a literatura ela influencia a formação da identidade pessoal, né? A gente verifica que ela permite que os leitores se vejam representados e compreendam melhor a si mesmo e ao mundo ao seu redor. A gente entende que tem pessoas que tendem a gostar mais de um determinado tipo de literatura, outras que gostam daquela literatura mais emotiva, mais subjetiva, tem aquela literatura voltada mais para a questão do herói, e de alguma forma a escolha que eu faço enquanto determinado tipo de literatura, isso reflete um pouco da minha identidade pessoal, né? Às vezes a convivência, se eu convivo com pessoas que tendem a fazer mais leitura de obras mais clássicas, em geral a criança ela vai querer o quê? Fazer leitura dessas obras mais clássicas, né? Então a gente percebe que de alguma forma ela está o quê? Refletindo e contribuindo para a construção da identidade pessoal. E aí nessa perspectiva, a gente também entende que a literatura e identidade cultural, elas imbricam também na questão de que ela espelha a cultura, né? Reflete e preserva as tradições, os valores, as experiências de um povo. Por isso que é importante a gente entender esse contexto, porque não é só, vou ler literatura, um autor, um poeta foi lá e escreveu um poema porque ele quis escrever e expressar aquilo que naquele momento ele queria. Não é apenas essa subjetividade desse autor e de um autor de determinada época. Aquilo, de alguma forma, veio refletindo do seu contexto histórico, que era que passava na sociedade naquela época, né? Por que os poetas românticos tendiam a escrever, principalmente lá na segunda geração, aquelas poesias que tinha mais aquela questão da fuga à morte, tinha aquela questão que eles buscavam a melancolia como refúgio. Então, aquilo tem um porquê. Se a gente for estudar um pouco da questão da história, a gente vai entender que o contexto histórico, de alguma forma, contribuiu para que os poetas daquela época tivessem esse pensamento. E quando a gente já vem aqui para o século XIX, quando a gente vem lá para a primeira geração do romantismo, a gente percebe que é o mesmo século, mas ele é um pouquinho diferente quando a gente tem a questão da valorização do local, a valorização daquilo que representa a nacionalidade, né, de um povo. Então a gente percebe que ela, de alguma forma, ela espelha uma cultura, né? O que é que está acontecendo na sociedade no período em que determinados autores, determinados poetas estavam escrevendo, produzindo obras
produzindo a literatura, né? Então a gente percebe que ela, de alguma forma, ela espelha essa cultura e reflete, né? E preserva essas tradições, esses valores e essas experiências desse povo. E aí, continuando, é importante, estudante, vocês entenderem também que essa literatura, ela desempenha um papel crucial em quê? Na promoção da diversidade cultural. A gente percebe que a gente vive em um mundo em que a heterogeneidade ela é muito forte. Consequentemente, a gente vai ter pessoas que pensam diferente, que têm gostos diferentes e que gostam de culturas, né, de tradições que não são totalmente iguais. E isso vai refletir o quê? Numa diversidade cultural, e essa diversidade cultural, ela é refletida na literatura. Se vocês pegarem autores, vocês vão ver que eles podem tratar de mesmas temáticas, mas a forma de escrever é diferente, a organização da tessitura dessa literatura pode ser diferente, isso porque essa diversidade cultural, ela é também refletida na literatura. Algo muito forte que a gente consegue verificar isso são as escolas, as estéticas literárias. Se vocês olham ali para um trovadorismo, a gente vê uma produção diferente. Quando a gente vai avançando, vai para o humanismo, para o classicismo, chega no realismo, aquela subjetividade toda que a gente estuda na literatura, a gente vai ver que vai deixando lugar para uma objetividade, né? Então, são formas de tratar, de produzir, de elaborar literatura, de produzir arte, mas que elas vão representar também uma diversidade cultural. Então, quando a gente vai estudar literatura, a gente tem que entender como algo que não é homogêneo, porque ela reflete, de fato, essa diversidade cultural. Isso que é legal da literatura, né? Que mesmo sendo arte, né? A literatura ela não é história, ela não tem como finalidade fazer uma representação fiel, né, da sociedade, mas ela de alguma forma ela nos ajuda para refletir um pouco dessa questão da cultura, mesmo pelo viés da arte, pelo viés da subjetividade e pelo viés da cultura como um todo, né? Então ela reflete essa diversidade cultural e também na valorização das identidades coletivas. E aqui a gente continua falando da literatura pensando na ideia de que pensar a literatura tem que entender como uma expressão da cultura, como a gente falou, a arte suscitadora do interesse do leitor, né? A gente percebe que quando a gente trata da literatura, há de fato esse reconhecimento da identidade cultural e esse reconhecimento ele é capaz de dar visibilidade às expressões abordadas pelas obras literárias. A gente vai ver que tem obra literária que retrata a questão social, a questão da fome, da seca, coisas que elas são muito mais históricas, mas que a arte, moldando, né, no viés, na perspectiva da arte, consegue representar essas expressões, né? E aí a gente lê um Vidas Secas hoje, a gente pensa, nossa, Vidas Secas é uma obra literária, literatura é arte, mas a gente percebe um viés social sendo representado ali de forma artística, né, pelo autor e pelo poeta daquela época. Então isso é bem legal da literatura, porque é uma forma da gente estar trabalhando com arte, a gente está trabalhando com literatura, mas de alguma forma, numa perspectiva pela ótica do autor, do poeta daquela época, a gente consegue se sentir representado, né? Embora que não seja de uma forma objetiva, não é uma história, não é uma história que realmente está tentando representar de forma fiel à sociedade. Mas a literatura, a gente vê que ela não é 100% dissociada do nosso contexto social. Se fosse, não faria parte da nossa identidade cultural, né? Então, tudo que acontece na sociedade, nas épocas que a gente vem estudando a literatura, a gente vê que de alguma forma, ou de maneira mais intensa ou nem tanto, mas a gente encontra um quê do social presente nessa literatura e nessas artes, né? Então isso é bem legal porque é um trabalho artístico, né, do poeta, do autor, que quando está construindo a literatura, ele consegue trabalhar esse aspecto social, às vezes trazendo uma outra abordagem, mas refletindo isso na arte e na literatura. Então é importante a gente entender isso também, né? Então essa questão da literatura de ter essa possibilidade de nos dar visibilidade a essas expressões que são abordadas pelas obras literárias. E é por isso que quando a gente pega
determinado autor, de épocas diferentes, a gente vai ver que a escrita, a produção, a temática, o conteúdo é feito de forma diferente, né? A gente percebe que não é algo homogêneo, vai mudando de época para época, mas sem perder de vista aquela ideia principal da arte, da subjetividade, da liberdade de expressão do autor. Então, quando a gente estuda literatura, a gente entende como arte, né? Mas ela representa a questão da cultura, por isso que ela é entendida também como uma identidade cultural. Então, primeiramente, quando a gente estuda literatura, a gente precisa entender nessa perspectiva, né? Para a gente poder entender que faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa, daquilo que é coletivo, daquilo que representa uma sociedade como um todo, mas trazendo para o viés da arte, né? Da literatura, da subjetividade e da criação artística, né, dos autores e dos poetas da época. Então, a gente precisa entender nesse sentido, porque aí quando a gente for estudar as estéticas, escolas ou estilos literários, né, são denominações diferentes para se retratar a esse recorte que a gente tem da literatura, a gente entender que está trabalhando com arte, está trabalhando com literatura, mas aquela arte foi produzida por um autor, por um poeta, que historicamente ele estava localizado em um contexto histórico, aquele poeta ele estava vivenciando coisas que estavam relacionadas ao seu percurso histórico, e isso, direta ou indiretamente, vai ser refletido lá na literatura. Então é interessante a gente pensar dessa forma também. E aí, avançando um pouco mais, a gente vai ver aqui exemplo, né, de obra literária na construção de identidades. Tem algumas obras literárias que a gente vê de forma mais marcante essa presença de relacionar, né? Eu estou lendo aquilo, eu estou associando com alguma coisa de aspecto social. Tem outras que a gente não vê de forma tão intensa. Isso vai variar de acordo com a época, com a estética literária, com o período literário. Se vocês forem olhar um exemplo, Macunaíma, né? Não sei se vocês já fizeram a leitura do livro, mas tem um filme também da obra de Macunaíma, a gente vai ver que ele, se a gente for ver, ele é totalmente diferente, né? Daquelas representações de que a gente tem daquele herói que ele é exaltado, é um herói assim totalmente diferente, que ele não tem defeito, mas quando a gente olha para Macunaíma, a gente vai ver que é ao contrário, porque Macunaíma, ele tem defeito, ele é preguiçoso, ele tem várias características que, se a gente for observar, olhando tradicionalmente os heróis da literatura, ele difere muito desse herói. Mas por que isso acontece, né? A gente vai entender que ele está lá no período, ali, já trabalhando um pouco com o modernismo, ele vai, e relacionado a essa estética literária, essa estética literária vai tentar retratar aquilo que de fato representa a sociedade, né, de forma mais fidedigna, né, como podemos dizer. Por isso que a gente diz que esse Macunaíma, ele é a representação da identidade brasileira. Aí eu pergunto a você, estudante, será que a sociedade brasileira, aquela sociedade, os indivíduos são idealizados na perfeição, sem nenhum defeito? A gente vai entender que não, que cotidianamente as pessoas têm defeito, a gente tem costumes, a gente tem aqueles atos, aquelas características que vai mostrar que a sociedade, ela não é uma sociedade perfeita, sem defeito. E esse Macunaíma, de Mário de Andrade, ele vai justamente representar essa identidade brasileira. Então a gente percebe que esse exemplo é algo que representa a construção de identidade, porque isso, de alguma forma, quando a gente está lendo, fazendo a leitura do livro ou assistindo, né, fazendo o filme, a gente vai ver que, nossa, mas ele aí, tem gente que é dessa mesma forma que ele, tem gente que é preguiçoso, tem gente que tem essas atitudes, tem gente que mente igual o Macunaíma. Então, por que isso acontece? Porque nesse contexto dessa obra, esse personagem tem como função, quando a gente encontra a presença dele na literatura, de alguma forma representar a identidade brasileira. E se nesse contexto dessa estética literária, essa identidade brasileira fosse representada de forma idealizada, perfeita, sem defeito, a gente vai ver que ela não estaria de forma próxima, retratando a nossa literatura, a nossa identidade brasileira. Então a gente percebe que literatura é arte, mas o papel desse Macunaíma nessa história, nesse enredo, é de representar a identidade brasileira por um viés artístico, né, por um viés da literatura. E aí por isso que a gente fala, né, que o Macunaíma, ele representa a identidade brasileira, incorporando elementos, a gente vai ver o folclore, né, muito forte ali.
tem coisas ali que a gente percebe muito marcadamente da questão da realidade brasileira. A linguagem, a gente vê a linguagem que Macunaíma usa, né? Se a gente for ver obras literárias bem clássicas, a gente vê que a tendência é a gente utilizar uma linguagem altamente formal, os personagens falando, fazendo uso de uma variante padrão da língua portuguesa. Mas Macunaíma, ele fala a linguagem coloquial, ele tem palavras e expressões que são muito próximas daquilo que a gente vê de uma linguagem informal e que muitas vezes a gente encontra também como identidade brasileira, porque a gente fala a língua portuguesa, mas a gente utiliza também as suas variações. Então a gente percebe que essa representação está na linguagem, né, na cultura nacional, e tudo isso para explorar a complexidade do ser brasileiro. Então a gente pensa na literatura, a gente pensa nessa questão de representar a identidade, a construção de identidades do povo brasileiro. Por isso que é literatura, no caso, literatura brasileira, né? Então a gente coloca aqui um trecho para vocês observarem que Macunaíma, ele representa este percurso atormentado, feito de muitas dúvidas e poucas certezas. E esse sentido de insegurança, a forma como Macunaíma é apresentado, aquilo que ele representa, de alguma forma, reflete aquilo que a gente vivencia na sociedade. Vez e outra, quando a gente está fazendo a leitura do livro, a gente percebe, mas a gente até ri, são coisas cômicas, mas se a gente for ver, isso acontece na sociedade também. Mas a forma, o trabalho como foi feito o trabalho da literatura, faz com que a gente se divirta, leia, ache engraçado, mas aquilo de alguma forma está representando também um pouco a nossa identidade brasileira. Então, nesse contexto dessa obra, era oportuno trabalhar com esse personagem nesse sentido. Por quê? Em razão da estética literária em que essa obra era inserida, né? Então, a gente percebe um pouco da literatura trabalhando esse aspecto da construção de identidades. E aí a gente vai avançando aqui, a gente vai ver que a literatura também pode ser vista como um pilar, né? Então, todo o tempo a gente enfatizando essa questão da construção da identidade, para a gente ter a ideia de que a literatura não é uma coisa e a nossa vida, a sociedade, o contexto social é outra. São coisas diferentes, mas de alguma forma estão relacionadas, certo? E aí a gente continua falando que a literatura ela é uma ferramenta poderosa. Por que a literatura é uma ferramenta poderosa, né? Porque ela contribui nesse aspecto da construção de identidades, inclusive permite a expressão de experiências individuais e coletivas e, querendo ou não, promove, né, um país, um mundo que é diversificado. A gente percebe que a literatura também promove essa diversidade cultural e também servindo como meio de resistência e transformação social. Quando a gente estiver trabalhando as estéticas literárias, a gente vai ver que tem escolas literárias que elas são muito, a gente percebe de forma muito nítida essa questão da resistência, da transformação social. Muitos poetas achavam na literatura a fuga para expressar aquele pensamento, aquele momento que eles estavam vivendo, que a sociedade como um todo estava vivendo, às vezes era de angústia, conflito social, de forma muito introspectiva. A gente percebe que os poetas tentavam trazer isso e transformar isso em literatura, né? Numa construção mais elaborada, com subjetividade, mas de alguma forma transformando esse viés social, né? Por isso que a gente fala que, ao valorizar e incentivar a leitura, contribuímos para a formação de uma sociedade mais consciente e inclusiva, né? Porque com a leitura é uma forma da gente estar no meio, né? Do que está sendo produzido, qual conteúdo tem, né, nessa obra, o que essa obra tem de mensagem, né? O que eu consigo verificar fazendo a leitura dessa obra? Às vezes eu leio um poema, mas esse poema é muito subjetivo, o que é que trata isso? Aquilo representa de alguma forma algo que singulariza a produção que foi realizada em forma de arte, em forma de literatura, certo? E aqui a gente já vai continuando, só para a gente poder entender um pouco, né? Desse papel da literatura, porque quando a gente for trabalhar de forma específica os períodos, as estéticas literárias, vocês vão verificar de que forma essa literatura pode estar representando essa diversidade e essa questão da identidade de um país, identidade de um povo, né? Então, só para a gente poder entender um pouco esse contexto, a gente tem aqui a questão 1, que eu trouxe para vocês, e aí vocês podem dar uma pausa, fazer a leitura, fazer a resolução, e aí depois vocês vão acompanhar o gabarito da questão. A literatura desempenha um papel crucial na construção das identidades individuais e coletivas. Ela reflete não apenas os valores
crenças e conflitos de uma sociedade, mas também ajuda a formar uma visão de mundo compartilhada, com a capacidade de influenciar a maneira como os indivíduos se percebem e se relacionam com o outro. E aí, considerando esse contexto, a gente vai ter o quê? Que ao narrar histórias sobre a luta, a superação, as vitórias e as derrotas de grupos e culturas, a literatura contribui para o processo de construção da identidade coletiva de uma nação ou de um povo. Então, a gente tem essa ideia que eu falei no início do vídeo e a gente fecha essa ideia aqui nesse texto da questão 1, falando dessa questão da literatura representando esse papel de construção da identidade coletiva de uma nação ou de um povo. Considerando esse contexto, aí agora vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura da questão. Conforme a leitura do texto base, de que maneira a literatura contribui para a formação da identidade coletiva, né? De que forma a gente consegue verificar isso? Letra A. Por meio da criação de obras de ficção que desconsideram o contexto social e histórico, a gente sabe que literatura não é história, mas será que ela desconsidera esse contexto social e histórico? Letra B. A literatura apenas reflete o contexto histórico sem exercer influência nas pessoas? Será que, mesmo que de forma indireta, a literatura não representa essa influência nas pessoas? Letra C. A literatura contribui ao refletir os valores, crenças e conflitos de uma sociedade, ajudando a formar uma visão de mundo compartilhada? Ou letra D. A literatura cria uma nova realidade sem considerar a identidade cultural existente. E aí, o que é que vocês marcaram? Então, vocês vão fazer a correção e aí depois vocês vão voltar aqui para verificar o gabarito. Se vocês lerem atentamente, vocês vão verificar que o nosso gabarito é a letra C, quando fala que a literatura contribui ao refletir os valores, crenças e conflitos de uma sociedade, ajudando a formar uma visão de mundo compartilhada. E é esse o nosso gabarito. Eu espero que esse primeiro contato que a gente tem no sentido de entender a literatura como parte de elemento que pode contribuir nessa construção da identidade coletiva, isso tenha de alguma forma ajudado vocês e nos dá base para as próximas aulas, principalmente quando a gente for trabalhar com as escolas e as estéticas literárias, tá? Então a gente encerra este vídeo, aguardo vocês nas próximas aulas.